Os graças e paz a todos. Você que eu não tive a oportunidade de cumprimentar, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que nos acompanha através dessa transmissão, seja bem-vindo também em nome de Jesus à Primeira Igreja Batista em Bimirim. Eu sou o pastor Mozart Mendonça. É um prazer ter você conosco. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos, pelo final de semana maravilhoso que tivemos aqui na igreja, um retiro espiritual muito gostoso, um momento de comunhão com a igreja, foi muito bom, irmãos. As palavras, os estudos, as brincadeiras, os lanches, os almoços, tudo que nós vivemos aqui. Se você não esteve conosco, você de fato perdeu um bom momento com a igreja, mas fica para a próxima oportunidade. Eu quero agradecer também a oportunidade que tenho de pregar a palavra do Senhor, assim como eu sempre faço. E convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 7. Você que nos acompanha através dessa transmissão, faça uso também da palavra de Deus aí na sua casa. Abra sua Bíblia, não somente assista este culto, mas cultue também, participe junto conosco. Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 7. Uma pequena reflexão nesse texto. Hoje nós não temos o boletim aí para os irmãos fazerem as anotações, visto que o boletim deste fim de semana foi todo revertido para o acampamento. Mas nós encorajamos ainda assim os irmãos a fazerem anotações da mensagem, porque é algo bom, edificante, ajuda na meditação da palavra. Então nós encorajamos você a fazer aí em algum bloco de anotações seu. Tá certo? Então Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque estamos mais uma vez reunidos em Teu nome e podemos buscar a Tua face, colocar diante do Senhor nossos pedidos, nossos agradecimentos, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração. E pedimos, Pai, que a Tua palavra, mais uma vez, fale ao nosso coração. Fale também com aqueles que nos acompanham através dessa transmissão. E dizer que o nosso coração está aberto, Deus, para ministrar da Tua palavra. Abençoa o Teu servo e que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fazendo uma breve reflexão nesse texto, eu não tenho intenção de me alongar muito, mas fazer uma breve meditação. Eu queria falar sobre esse texto hoje, com o título dessa mensagem, A Ansiedade e a Paz de Deus. A Ansiedade e a Paz de Deus. Duas coisas completamente opostas. De um lado você tem a ansiedade, do outro lado você tem a paz de Deus. A ansiedade e a paz de Deus. Irmãos, nós vivemos num mundo onde todo mundo está correndo contra o tempo. Todo mundo tem pressa. Nossa cidade ainda é uma cidade pequena, de forma que nós não conseguimos perceber isso muito notoriamente. Mas numa cidade grande, uma cidade maior,
como a capital Recife, por exemplo, ou como São Paulo. Aqui, quem não me deixa mentir, a irmã Rayane ali, que veio de São Paulo há pouco. Em São Paulo, as pessoas correm contra o tempo. Para você parar na rua e perguntar assim, você tem um minuto? Ninguém para, todo mundo passa. Não tenho um minuto, não tenho um minuto, não tenho um minuto. Até se você quiser dar dinheiro para as pessoas na rua, as pessoas não param. Né? Existe um youtuber aí que faz umas interações sociais e ele faz assim, ele pergunta, você quer R$1 por 1 minuto? A pessoa não para, a pessoa não para. R$2 por 1 minuto, a pessoa não para. Então, nós vivemos de fato num mundo, irmãos, onde todo mundo está correndo contra o tempo. Essa busca desenfreada pelo dinheiro acompanha muitas vezes também a ansiedade. Ansiedade de quem não sabe esperar. Ansiedade de quem não consegue esperar. Ansiedade de quem não aguenta esperar ou não pode esperar, já que, como se diz, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, esse corre-corre que nós vivemos, junto com essa busca desenfreada pelo dinheiro, com esse corre-corre, acompanha também a ansiedade, porque as pessoas não podem parar 1 minuto, não sabem esperar 1 minuto. Irmãos, nós vivemos num mundo onde a maioria das pessoas, eu não tenho esse dado agora exato, mas muita gente, a maioria das pessoas, muita gente vive ansiosa. Vivemos num mundo hoje onde muita gente sofre de ansiedade, muita gente tem pressa. E nós sabemos que a ansiedade não é uma coisa boa. Ninguém se gaba de ter ansiedade ou de ser ansioso. Diz, olha, que bom, eu tenho muita ansiedade. Ansiedade não é uma coisa boa. Ansiedade é uma coisa que não faz bem. A ansiedade, ela pode ser tão maléfica que para algumas pessoas ela pode se tornar uma prisão. Pessoas que não conseguem muitas vezes sair de casa porque têm uma crise de ansiedade. Eu nunca vivi isso, irmãos, graças a Deus. Mas talvez você que me ouve hoje já viveu isso. Não consegui sair de casa por uma crise de ansiedade. Pessoas que se acostumaram com a velocidade das mudanças do mundo. A tecnologia que muda todo dia, as informações que vão rapidamente. E essas pessoas que se acostumaram com essa velocidade do mundo, não aprenderam a esperar. Uma criança hoje, a maioria das crianças de hoje, elas não sabem esperar. Na minha geração, a gente aprendeu a esperar. Eu digo isso porque eu sou pai. Meus meninos já tão grandes, já aprenderam um pouco a esperar também. De tanta gente ensinar. Mas antes eles não sabiam esperar 1 minuto. Nem ficar parado 1 minuto. 1 minuto sem fazer nada era um tédio. E muitas vezes um dos dois dizia para mim, pai, mas eu estou sem fazer nada. Eu disse, meu filho, mas é assim mesmo. Algum momento você tem que ficar sem fazer nada. Sabe aquele momento que o celular descarrega, a televisão não está funcionando, não tem nada para fazer? Irmãos, na nossa época, nós aprendemos a esperar. Quem aqui já não ficou de frente para o computador tentando se conectar à internet? É fazer... E a gente ficava ali, esperando. Às vezes você clicava para abrir um site naquela época. Era 30 segundos para abrir uma janela de um site. Hoje em dia, você clicou, conectou, já está. Antigamente, quando era criança, a gente esperava a hora que passava o desenho. Lembra disso? Se a gente quisesse assistir um desenho, o desenho era 10 horas, a gente acordava 8 horas
doido para assistir o desenho, ficava esperando ali na televisão. Chegar a hora do desenho. Hoje em dia, as crianças querem assistir o desenho, ela clica, abriu. E tem 24 horas de desenho. Então, um mundo que vive na pressa, ou é um mundo também que não aprendeu a esperar. E aí onde entra o mal da ansiedade. É porque a gente não sabe esperar. Mas não há, irmãos, como viver se você não aprender a esperar. Porque na vida, para tudo, se espera. Para pagar conta, você espera. Para receber, você espera também. Para ser atendido no médico, você espera também. Para tudo, se espera. Se você não aprender a esperar, quem não sabe esperar, não sabe viver. Eu já disse isso para os meus filhos. Meu filho tem que aprender a esperar. Porque viver é esperar. A gente está esperando a volta de Cristo. A gente está esperando o dia que nós vamos, morrer. Embora que ninguém queira isso, mas todo mundo vai passar por isso. A não ser que Jesus volte antes. Nós sabemos, irmãos, que não há como viver se não aprendermos a esperar. E é por isso que a Bíblia ensina a gente a ser longânimo. O que é longanimidade? É paciência. Ser longânimo é demorar a se irritar. Demorar a perder o controle. É ser longo no tempo da perda do controle, vamos dizer assim. A Bíblia nos ensina a sermos pacientes. Na verdade, longanimidade é um fruto. Faz parte do fruto do Espírito, né? Então, irmãos, nós sabemos que não podemos estar ansiosos. E nós precisamos aprender a como lidar com este mal do século chamado ansiedade. Pastor, como eu faço para lidar com a ansiedade? É sobre isso que eu queria falar um pouco. O título: A Ansiedade e a Paz de Deus. Deixa eu perguntar para você. Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa ansiosa? Olha, eu vou dizer para vocês, eu não sou uma pessoa ansiosa. Não me considero ansioso, mas eu luto contra a ansiedade. Não é? Eu não me considero ansioso porque eu consigo controlar. Mas se você chegar para mim e disser: pastor, tem uma coisa para falar com o senhor. A gente pode marcar na sexta-feira. Hoje é quarta. Eu já fico: que será que é? Não é assim que a gente fica? A ansiedade já começa. Meu Deus do céu, é problema. Já é assim. Mas o que é que eu faço quando esse sentimento vem e dizer: meu Deus, e agora? Eu vou dizer o que é que eu faço. Está bem por aqui na minha mensagem. E eu consigo controlar e conviver bem com isso. Nós não podemos evitar que uma ave sobrevoe nossa cabeça, não é assim que diz a Bíblia? Mas podemos evitar que ela pouse e faça um ninho na nossa cabeça. Então a sensação muitas vezes vem e nós temos que saber como lidar com ela. Você é uma pessoa ansiosa, você luta contra a ansiedade. Descubra agora, através desse texto que nós lemos, a como vencer este mal. Olha, Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7. Eu queria falar aqui dois pontos apenas desta mensagem sobre como nós tratarmos a questão da ansiedade. O primeiro ponto, eu coloquei assim: ore e coloque tudo diante de Deus. Esse é o remédio para a ansiedade. Ore e coloque tudo diante de Deus. Olha, o texto aqui que nós lemos começa dizendo no versículo 6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu poderia dizer: não andeis ansiosos por motivo nenhum. Não andeis ansiosos por nada. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso quer dizer, irmãos, é que não há motivos
para que nós estejamos ansiosos. Não há motivos para nós sermos ansiosos. Não devemos ficar ansiosos por nada. Não andeis ansiosos por nada. Não andeis preocupados, talvez, na sua versão. Não há motivo para nos preocuparmos. Se nós formos olhar a Bíblia, existem vários textos que falam sobre isso, sobre a ansiedade. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, vai dizer: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o corpo? E Deus vai dizer lá que Ele alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo. Então, irmãos, não devemos estar ansiosos pelas coisas básicas da vida, porque tudo isso Deus está dizendo que Ele vai garantir. Sabe, estar ansioso para pagar as contas, estar ansioso pela comida, pela roupa, todas essas coisas Deus vai garantir. É claro que quando a Bíblia diz isso, Deus está falando das coisas que você precisa para viver, das coisas básicas da vida, que Deus não deixará você passar necessidade, porque o justo não vai mendigar o pão. É claro que a Bíblia não está dizendo que Deus vai pagar a conta do seu cartão de crédito que você extrapolou. Não é verdade? Você não pode chegar na loja e comprar acima do que você pode pagar e não estar ansioso como vai pagar o cartão. E aí você vai dizer: pastor, mas você não disse que Deus ia suprir tudo isso? O texto está dizendo quanto ao que haveis de comer e quanto ao que haveis de vestir. Quer dizer, necessidades básicas da vida. Não vai te faltar o alimento, não vai te faltar o teto, não vai te faltar saúde, não vai te faltar as vestes. Mas se você tem uma vida controlada, se você consegue lidar, né? E isso também é um exercício cristão também, que nós sejamos bons, como é que chama? Mordomos, que nós sejamos bons mordomos de Cristo. Se nós temos uma vida controlada, se nós somos fiéis ao Senhor, não vai nos faltar absolutamente nada. Principalmente se você é dizimista fiel, porque a Bíblia garante. Se você não é, você deixou uma porta aberta para Satanás mexer nas suas finanças. Mas aqui Deus está dizendo, irmãos, em Mateus 6, 25, que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Deus nos garante tudo que nós precisamos, tudo está no controle das mãos de Deus. O mundo, irmãos, e a sociedade capitalista que nós vivemos, muitas vezes faz a gente enlouquecer, achando que se nós não formos à luta, se nós não formos trabalhar, se nós não formos atrás da sobrevivência, nós não teremos como viver. Deixa eu dizer para você, não é o seu salário que garante o teu sustento. Não é. Quem garante o teu sustento é Deus. Com salário ou sem salário, as coisas vão acontecer. Eu já vivi essa experiência muitas vezes, de ter uma redução na minha vida financeira drástica por sair de um emprego, por exemplo, e passar a ganhar 3 vezes menos do que eu ganhava, e não faltou nada. Irmãos, Deus em várias passagens bíblicas nos diz para nós não andarmos ansiosos. Olha outra passagem bíblica que está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz 1 Pedro 5, 7.
Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha aí onde você tem que colocar a sua ansiedade. Lance sobre ele toda a sua ansiedade e creia que ele está cuidando de você. Esse é o remédio para a ansiedade. Não só isso, irmãos, mas o próprio Jesus nos diz para irmos até ele. Em Mateus 11, de 28 a 30, diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o melhor remédio para a ansiedade é Jesus. Você lança sobre Jesus toda a sua ansiedade. Você vai até ele, você obedece a esse chamado. Você que está cansado e sobrecarregado, e com ele você encontra alívio. Você lança sobre ele o seu jugo e aprende dele, que é manso e humilde de coração, e encontra descanso para a vossa alma. É o que diz Mateus 11, 28 a 30. Sabe por que o mundo hoje, irmãos, sofre de ansiedade, depressão e outras coisas? Porque o mundo não quer saber de Jesus. Porque as pessoas não vêm até Jesus. Porque Jesus diz: venham até mim, vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei. Achareis descanso para vossas almas. Só que as pessoas não querem Jesus. Às vezes até querem que Jesus vá até eles, né? Mas o texto não diz isso. O texto diz: venham até mim. Sabe aquela pessoa que diz: chama o pessoal para fazer um culto aqui em casa. Olha, ora por mim. Pessoas querem que Jesus vá até elas. É por isso que o mundo sofre de ansiedade e depressão, porque não vem até Jesus, irmãos. O melhor remédio para a ansiedade é Jesus. Como disse aqui o texto de Filipenses 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma, versículo 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. Olha a versão, nova versão tradutora, o que diz aqui. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Nós devemos, irmãos, colocar tudo diante de Deus. Paulo aqui está nos dizendo para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, ou seja, por nada, mas em tudo, ou seja, não importa o motivo, tudo você deve colocar diante de Deus. Em tudo, a minha versão diz, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Irmãos, tudo você pode colocar diante de Deus, não importa o motivo. Você sabia que você pode falar com Deus sobre tudo? Sobre tudo. Sem cerimônia. Sem vergonha. Até brigar com Deus você pode. Não deve, mas pode. Tudo você pode falar com Deus. Ele diz: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações. Talvez você diga assim: mas pastor, não tem como não andar ansioso. É fácil falar, não andeis ansiosos. Mas eu não consigo não andar ansioso. Não tem como.
E sabe por que Paulo, irmãos, trata dessa questão de uma forma tão simples? Parece que ele fala assim de uma forma simples. Não andei ansioso. Parece tão fácil para Paulo dizer isso. Sabe por quê? Porque de fato, irmãos, a oração tem esse poder. O primeiro ponto, como eu disse, ore e coloque tudo diante de Deus. Parece difícil, impossível. Talvez você diga, pastor, não tem como não andar ansioso. É fácil falar, mas é difícil, eu não consigo. Mas a oração, irmão, tem esse poder. Por isso que Paulo trata isso de uma forma assim. Quer ver uma coisa? Quando você está com um problema, você não se sente bem quando conversa com alguém? Sim ou não? Só pelo fato de falar, só pelo fato de desabafar, você já se sente melhor. E olha que você se sente bem falando com alguém que não pode te ajudar. Às vezes aquela pessoa não pode resolver o teu problema. Mas você fala com ela e se sente bem. Agora imagine você ter um problema e falar com uma pessoa que pode resolver. Já pensou? Como é bom você falar com a pessoa certa. A pessoa que pode resolver seu problema. Vou dar um exemplo. Você está precisando de um neurologista para resolver seu problema. Mas aqui na cidade não tem neurologista. Eu não sei se tem, eu só estou dando um exemplo. Não é ruim quando a gente vai lá e só tem o clínico. Às vezes você está com uma dor de cabeça e tem que ir para o neurologista. Aí você está com aquele problema, você fala com alguém, só para conversar com alguém, um irmão da igreja, que vai lhe dar um conselho, que vai lhe ouvir, você já se sente bem. Agora, bem mesmo a gente se sente quando a gente vai lá no neurologista e ele diz o que a gente tem que fazer. Aí é bom. Aí é quando ele diz assim, não, isso aí é normal que você está sentindo, não é nada demais, eu sei de graças a Deus. Eu pensei já que era um tumor. Não é assim? A gente se sente bem quando a gente fala com quem pode resolver, principalmente. Irmãos, eu já estou com uns dias com uma dor no braço, eu não sei o que é. Já tem uns dias já. Mas eu estou esperando a minha próxima ida a Recife para ir num médico específico para ele me dizer o que é. Quando ele me disser o que é, eu vou dizer, graças a Deus que era só isso. Porque a gente se sente bem falando com quem pode resolver. É isso que eu estou dizendo, irmãos. A oração tem esse poder. Por isso que Paulo trata da situação de uma forma como sendo prática e simples. Porque a oração tem esse poder. Se você se sente bem falando com quem não pode resolver, imagine falando com quem pode. Irmãos, o remédio para a ansiedade é a oração. É Jesus. Por isso que Paulo aqui diz, olha, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições, as orações, pela oração e pela súplica. Aí ele diz, com ação de graças. Sabe o que isso quer dizer? Nós devemos colocar tudo diante de Deus em oração, mas que devemos fazer isso com o coração agradecido. Agradecido. Sabe por quê? Porque isso é fé. Quando você pede, já com o coração agradecido, você já está pedindo e já está agradecendo. Você já está crendo. Quem pede com o coração agradecido é quem tem fé. É preciso ter fé para você agradecer enquanto você ainda está pedindo. Sabe quando você tem gratidão somente porque aquela pessoa te recebeu? Você vai falar com o presidente da República.
É uma coisa tão difícil, mas só Ele pode resolver o seu problema. E aí você consegue chegar lá. Ele nem resolveu o seu problema ainda, mas você já está agradecido somente porque Ele te atendeu. Você pede com o coração agradecido. É por isso que Paulo diz aqui, olha, em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graças. Nós devemos pedir a Deus com o coração agradecido. É aquela pessoa que pede, mas já está agradecendo só porque Deus nos ouve. Só por ter sido recebido e ouvido. Irmãos, coloque tudo diante de Deus com o coração agradecido e você vai ver o resultado. Sabe qual é o resultado? O segundo ponto diz assim, ó. Experimente a paz de Deus em sua mente e em seu coração. Esse é o segundo ponto. Experimente a paz de Deus em sua mente e em seu coração. Olha, o texto diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que fantástico. Olha que maravilha, irmãos. Quando nós colocamos tudo diante de Deus em oração, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Cadê a ansiedade? Foi embora. Porque a paz de Deus tomou todo o coração e toda a mente. Guarda, blinda, protege o coração e protege a mente. Acabou a ansiedade, irmãos. Olha, eu não estou dizendo aqui para você parar de tomar o seu remédio. Se você toma um remédio aí para ansiedade, eu estou dizendo que o melhor remédio é Jesus. Que o melhor remédio é a oração. Sabe por quê? Porque não tem efeito colateral. Zero efeito colateral. Não tem. Resultado desse remédio, reações que você pode ter ao orar, receber a paz de Deus que excede todo entendimento. É a única reação, que não é adversa. Veja que maravilha, irmãos, o texto que diz. O texto aqui diz que na medida que nós apresentamos tudo diante de Deus, a paz de Deus que excede todo o entendimento toma o nosso coração e a nossa mente. Você sabe o que quer dizer uma paz de Deus que excede todo o entendimento? É uma paz que ninguém pode explicar. Que excede todo o entendimento. Que não, a ciência não pode explicar. O ser humano não pode explicar. Está acima do entendimento humano. O homem não pode explicar. É quando alguém olha para você e diz assim: como é que ele consegue ficar tranquilo vivendo uma situação dessa? Ninguém explica, irmão. Um monte de coisa está acontecendo na sua vida, na vida do crente, e você está lá tranquilo. O descrente olha e diz assim: como ele está tranquilo? É porque a paz de Deus excede todo o entendimento. Ninguém explica. Ninguém pode explicar como é isso. É uma paz tão grande que as pessoas vão dizer: é doido, só pode. Isso tudo acontecendo, ele está normal. É uma paz de Deus que não tem explicação. A ciência não explica. Os cientistas não explicam. Ninguém explica. É uma paz que excede todo o entendimento. Ela inunda o coração e a mente. Você gostaria de trocar a sua ansiedade por essa paz? Sim ou não? Uma paz dessa, irmãos, que ninguém consegue explicar.
ela é maior do que todo o entendimento humano. Uma paz inexplicável, que nem a ciência pode explicar. Ela guardará o seu coração e a sua mente quando você orar e colocar tudo diante de Deus. Que é melhor do que falar com quem manda? Falar com quem pode resolver. Às vezes minha esposa chega para mim e fala alguma coisa, eu digo, minha filha, peça a Deus, porque eu não tenho essa resposta aí não. Eu não posso fazer nada. Não tem coisas que a gente não pode fazer? Mas amor, tem que fazer isso. Eu disse, meu filho, mas não tenho como fazer. Tem que falar com Deus. É Deus que... se Deus mandar o dinheiro, a gente faz. Se não mandar, não tem como. A gente fala com quem pode fazer. O que é melhor do que falar com quem pode fazer, com quem manda? Quando você consegue, irmão, falar com quem manda, e essa pessoa diz, olha, fica tranquilo que eu vou resolver isso aí. Imagine que é um problema e você foi lá e falou com o chefe do departamento e a pessoa, olha, pode ficar tranquilo, tá resolvido, eu vou falar aqui, vai dar tudo certo. Amanhã eu dou a resposta. O que é que acontece? Você vai para casa tranquilo, sim ou não? Tranquilo. Tranquilo. Se eu fui lá, um problema na minha rua, eu fui lá no departamento da prefeitura, falei com uma pessoa que manda, ela disse, amanhã a equipe está lá fazendo, eu vou para casa tranquilo. Você descansa. E por que muitas vezes você não descansa quando você fala com Deus? Porque muitas vezes quando a gente coloca diante de Deus, a gente não descansa. Será que é porque a gente não está colocando tudo diante dele? Ou a gente não está confiando? Porque às vezes a gente ora, coloca diante de Deus, mas passa a noite todinha sem conseguir dormir. Pensando. Ansiedade. Ansiedade. Troque essa ansiedade pela paz de Deus. Ore e coloque tudo diante de Deus. Sabe o que é colocar tudo? Colocar tudo é entregar. Descansar e confiar. Você aposta todas as fichas e vai dormir. Por isso que a Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Colocar tudo é entregar, descansar e confiar. Você deixa tudo nas mãos de quem resolve e descansa. Meu irmão, troque sua ansiedade pela paz de Deus. Coloque tudo diante dele em oração e experimente dessa paz. Amém?